O Nintendinho, ou NES como ele é conhecido no resto do mundo, é um console que marcou a história e deixou como legado uma biblioteca de mais de 700 jogos, entre eles clássicos absolutos como Super Mario, Castlevania, Zelda, entre tantos outros. Porém, dentro desse universo gigantesco, existem aqueles jogos que são pouco conhecidos, obscuros, mas que são espetaculares. No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês uma lista de 10 jogos que são pouco falados, mas que você tem que conhecer e jogar. Preparados? Então, vamos começar! Eu sou o Luiz, esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. Se você gosta e joga videogame, eu tenho certeza que existe aquele jogo que você curte que pouca gente conhece, que às vezes você se acha até estranho por gostar daquilo. Aí de repente você encontra alguém que também gosta daquele jogo e bate uma química na hora, quase que brota uma amizade dali. Eu adoro esse perfil de jogo e coleciono para os diferentes consoles e sistemas que eu tenho aqui, e aí eu decidi fazer esse vídeo falando de 10 jogos do Nintendinho que são imperdíveis, que pouca gente fala, mas que você tem que conhecer. Espero que vocês se identifiquem com os itens que eu vou mostrar aqui, também espero que alguns sejam novidades para vocês, e eu também quero conhecer a lista de vocês, então escrevam, participem aqui no comentário. O vídeo tá por ordem alfabética, minha ideia não é fazer um ranking aqui, afinal eu acho todos eles muito bons. Beleza? Então chega de enrolação aqui e bora começar! Sabe aquele jogo de plataforma típico do Nintendinho com gráficos lindos e gameplay viciante? Então, Felix the Cat faz parte desse grupo. Lançado em 1992 e desenvolvido pela desconhecida Shimada Kikaku, Felix the Cat traz muitos elementos e personagens do famoso desenho que fez sucesso nos anos 80. Apesar de ter uma história e uma mecânica de jogo muito simples, Felix the Cat cativa pela jogabilidade fluida e pelos vários power-ups ou mágicas que você pode usar ao longo do jogo, como naves e voar até em golfinhos. Apesar do jogo ter ganhado críticas extremamente positivas na época do seu lançamento, ele foi prejudicado por ter sido lançado numa época que o Mega Drive e o Super Nintendo dominavam tudo. Mas se você quer um jogo que vai te garantir diversão pura, sem ter que pensar muito, Felix the Cat vai te entregar exatamente isto. The Flintstones Surprise at Dinosaur Peak é um jogo que, além de não ser muito conhecido, tem uma história curiosa por trás. Esse jogo foi lançado somente em 1994 pela Taito. Aliás, um parênteses aqui, a Taito lançou muito jogo bom no final de vida do NES e você vai ver alguns aqui. Ele é um dos jogos mais raros e caros de toda a biblioteca do Nintendinho, e a história por trás disso é que ele teria sido lançado na época como um jogo exclusivo para a Blockbuster, a icônica locadora de filmes e jogos. Como ele não foi vendido ao público, poucas unidades foram produzidas e ele se tornou bastante raro. Independentemente disso, o jogo é sensacional. Os gráficos são tão bons que parece que você está dentro de um desenho animado. A possibilidade de alternar entre o Fred e o Barney deixa o jogo mais interessante e desafiador. Eles possuem habilidades diferentes que são necessárias para passar por algumas partes do jogo. O jogo tem 12 fases com nível de dificuldade de médio para alto, mas que com prática você consegue pegar o jeito. The Flintstones Surprise at Dinosaur Peak é muito bom e está na prateleira do alto dos ótimos jogos de plataforma do Nintendinho. Formula 1 Built to Win é um jogo fantástico e muito inovador. Dessa lista, ele é o jogo que eu descobri mais recentemente e é hoje o que eu mais curto entre os 10 que eu vou mostrar aqui. Lançado em 1993, bem no final do ciclo de vida do Nintendinho e desenvolvido pela obscura Winksoft, ele é muito mais do que um simples jogo de corrida. Nele você começa com um Mini Cooper e precisa disputar corridas em várias cidades diferentes. À medida que você pontua, você começa a ganhar dinheiro que pode ser usado para melhorar o carro em itens como pneu, motor e carroceria. E conforme você vai ganhando, você sobe na classificação e tem acesso a mais carros, diferentes pistas e melhores equipamentos. Até chegar no ponto máximo do jogo, que é dirigir um carro de Fórmula 1 e disputar uma temporada inteira. O jogo é bastante elaborado para os padrões do Nintendinho, além de ser muito longo. Mas a boa notícia é que você pode salvá-lo e continuar depois, mantendo exatamente aquilo que você já conquistou.
Quem foi criança nos anos 80 certamente brincou e colecionou G.I. Joe, que no Brasil eram conhecidos como Comandos em Ação, e eu sou um desses casos. O que eu demorei demais para descobrir é que existe um jogo do G.I. Joe para o Nintendinho, e aliás um belo jogo. Lançado em 1991 e desenvolvido por uma empresa chamada Kid, o jogo segue uma fórmula muito parecida com o famoso Contra, mas sem o mesmo nível de dificuldade. Uma das coisas mais legais é poder montar o seu time de comandos em ação no começo do jogo, escolhendo 3 personagens que possuem habilidades e armas diferentes, cada uma delas úteis em alguma parte do jogo. E o legal é que é possível alterar seu personagem a qualquer momento do jogo. Apesar dos gráficos não serem dos mais bonitos, a jogabilidade é ótima e os controles são bem precisos. E aqui vai um bônus para vocês. Em 1992 foi lançado um novo jogo da série, chamado The Atlantis Factor, que não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim é um jogo que vale a pena conhecer. G.I. Joe pro NES é um ótimo exemplo de um jogo que foi do mundo dos brinquedos pro mundo dos videogames com muita competência. Um jogaço que vale a pena ser conhecido. Os Goonies são um dos filmes mais icônicos dos anos 80, e quando a versão do Nintendinho, chamada Os Goonies 2, foi lançada em 1987, ninguém entendeu muito bem o porquê do 2 no título, afinal nunca existiu um segundo filme e ninguém conhecia uma primeira versão para videogame. Mas o fato é que ela existe, é bem obscura e é sobre ela que eu vou falar aqui nessa lista. Desenvolvido pela Konami e lançado em 1986 somente no Japão, os Goonies do Famicom, pra mim, é superior à versão do Nintendinho. A mecânica dos jogos é muito parecida, mas a versão do Famicom simplesmente flui melhor, principalmente por não ter as partes em primeira pessoa, que eu não gosto muito. Além disso, a execução da emblemática música The Goonies Aren't Good Enough, da Cyndi Lauper, é primorosa e invoca ótimas memórias do passado. No jogo você comanda uma criança que não fica claro quem é, e depois tem que passar por ambientes não lineares, cheio de labirintos, para resgatar 6 Goonies e uma mulher. O jogo faz várias referências a elementos e cenários do filme. Se você gosta desse formato de jogo de mundo aberto para exploração, você precisa conhecer The Goonies do Famicom. Além de ser um jogo excelente, ele faz bater uma nostalgia pesada. The Jetsons Cogswell Caper é mais um jogo excelente de plataforma aqui da minha lista. Desenvolvido pela Natsume e publicado pela Taito, ele foi lançado em 1993 e é inspirado no famoso desenho animado que fez sucesso nos anos 80. Além da jogabilidade muito agradável, é mais um jogo com lindos gráficos que te fazem sentir como se estivesse comandando o desenho. E durante as fases você vai se deparar com vários elementos retrofuturistas da série de TV, como robôs, foguetes que te permitem voar e carros voadores. Para quem conhece Chip and Dale Rescue Ranger, vai se familiarizar rápido com esse jogo, pois a mecânica de pegar objetos e arremessar é muito parecida. Mas não se enganem com o visual cartunesco, The Jetsons é um jogo bastante difícil que testa sua paciência no limite, pois cada vez que você morre, você volta para o começo da fase. O próximo jogo da lista tem um nome bem curioso, uma história maluca e um dos golpes mais bizarros da história dos games. Kabuki Quantum Fighter foi desenvolvido pela Human Entertainment e lançado em 1990. No jogo você controla o coronel Scott O'Connor, que transferiu seu cérebro para dentro de um computador para combater um temível vírus. Mas a maluquice não para por aí. Quando ele entra no sistema, ele se converte no seu ancestral, um ator Kabuki, que tem como principal golpe dar uma cabelada. Isso mesmo, ele usa seu cabelo para golpear os inimigos. Quando você começa a jogar, você nota rapidamente que a construção do jogo lembra demais o primeiro Batman do Nintendinho. Em muitos momentos parece que usaram os mesmos elementos e comandos, só que no ambiente surreal do Kabuki.
Resumo da história: Kabuki Quantum Fighter é um jogo com um enredo extremamente original, mas com uma jogabilidade que deixa uma sensação de déjà vu, o que não tira os méritos do jogo, que é muito bom e obrigatório para quem curte esse estilo. Ghostbusters é um caso típico de um excelente filme que ganhou jogos horrorosos para videogame. A primeira versão do Nintendinho é muito ruim e causou uma frustração sem tamanho em quem adquiriu um Phantom System na época, pois é o jogo que vinha com o console. Ghostbusters 2 melhorou um pouco, mas ainda assim eu considero um jogo ruim. Mas tem um jogo da franquia que ninguém contou para você que existe, que é The New Ghostbusters 2. Lançado em 1990 e desenvolvido pela HAL, ele se tornou um jogo obscuro, pelo menos para nós no Brasil, porque ele foi lançado somente no Japão e na Europa. Ele nunca chegou nos Estados Unidos porque teve um problema de licenciamento com a Activision, que detinha os direitos para o mercado americano. O gameplay é bem diferente de tudo que você já viu. No começo do jogo você pode selecionar 2 entre os 4 famosos caça-fantasmas, sendo que um deles você usa para caçar os fantasmas com seu feixe de prótons e o outro serve para acionar armadilha quando o fantasma já está paralisado. Andando por vários ambientes do filme, num formato de labirinto, você precisa pegar todos os fantasmas antes de chegar no chefe das fases. Diferente das outras versões, que tem gráficos e jogabilidades pobres, The New Ghostbusters é um jogo cativante e finalmente à altura da franquia. Ninja Crusader honra a tradição do NES de ter ótimos jogos de ninja. Lançado em 1990 e desenvolvido pela NMK, ele tem todos os elementos consagrados do gênero, mas traz algo bem original, que é a possibilidade do personagem se transformar em animais com habilidades diferentes que podem ser muito úteis em determinadas partes do jogo. Um outro ponto de destaque é a possibilidade de jogar em modo cooperativo com um segundo jogador. Dessa forma, os ninjas Talon e Blade podem unir forças para combater os aliens e se transformar num escorpião, num dragão, num tigre e num falcão. Seguindo também a tradição dos jogos de ninja, Ninja Crusader tem um nível de dificuldade muito alto e basta ser acertado uma vez para perder uma vida e voltar para o início da fase. É necessário um trabalho absurdo de memorização e também estar com os reflexos em dia para conseguir dominar esse obscuro e excelente jogo do Nintendinho. Não poderia faltar um jogo de boxe nessa lista, porque é um dos estilos que eu mais gosto de videogame e Ring King é um ótimo representante. Talvez ele seja o menos desconhecido dessa lista porque ele fez sucesso nos arcades na segunda metade dos anos 80. A versão do Nintendinho chegou em 1987 e foi desenvolvida pela Namco. Na Europa e no Japão ele é conhecido como King of Boxer, com um visual cartunesco que depois foi seguido por outros famosos títulos como Punch-Out. Ring King tem 6 formas diferentes de jogar, como ranking, torneio, versus, entre outras. O jogo contorna a limitação de botões do NES e possibilita uma série de golpes diferentes, incluindo alguns especiais que podem nocautear o adversário instantaneamente. É possível também melhorar as habilidades dos lutadores, usando pontos para definir a força do soco, a velocidade e a estamina. À medida que você vai ganhando as lutas, você ganha mais pontos e seu lutador vai ficando mais poderoso. Leva um certo tempo para pegar as manhas dos controles, mas depois que você aprende, Ring King se torna um jogo viciante, principalmente na opção de ranking, pois você pode pegar seu lutador no início da sua carreira e levá-lo a ser o campeão máximo dos pesos pesados. E aí, gostaram da lista? Tem algum jogo que eu mostrei aqui que vocês não conheciam, nunca tinham ouvido falar e acharam legal, sentiram vontade de jogar? Eu curti demais fazer esse vídeo, eu adoro esse tipo de conteúdo e, como sempre, eu quero continuar a conversa com vocês aqui nos comentários. Beleza? Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.